O sistema financeiro atual é uma grande fraude. E caso você ainda não saiba, você é roubado constantemente sem perceber. É por isso que você trabalha cada vez mais e o dinheiro parece não vir proporcionalmente à energia e tempo que você gasta trabalhando. Eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou te provar como o sistema financeiro foi criado para ser o maior golpe da história. A maioria das pessoas ainda está adormecida, achando que é mentira, que é conspiração, enquanto sofre passivamente sem ter ideia do que acontece de verdade. Quando a maioria perceber, já vai ser tarde demais. Para entender como e por que o sistema financeiro é uma grande fraude, você precisa entender como ele surgiu e evoluiu até hoje. Então, primeiro, bora entender como a fraude Fiat se instalou no mundo todo e no final, eu vou também te mostrar como você pode se proteger melhor. O sistema financeiro global se apoia em uma única economia, nos Estados Unidos, no dólar e nas políticas monetárias da terra do tio Sam. Os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante de ser o país que imprime o dinheiro e determina as políticas monetárias que o mundo todo segue. Os Estados Unidos só conseguiram essa posição privilegiada porque se apoiaram no ouro para conquistar confiança global. O ouro é uma reserva de valor milenar, usada pelo Império Romano, pelos egípcios, persas e todas as civilizações antigas. Antes do dólar, o ouro era o padrão monetário global. Era o dinheiro que o mundo inteiro usava para pagamentos e para armazenar riqueza. O ouro atingiu esse posto por causa das propriedades monetárias importantes que só ele tinha até então. O ouro é escasso, difícil de produzir, de falsificar, é portátil, divisível e dura uma eternidade sem estragar. Não tem como criar ouro do nada, você só pode descobrir e explorar novas jazidas. Qualquer outra coisa que fosse dinheiro estragava, enferrujava, não era durável e não era tão escassa. Outros produtos e metais são muito mais fáceis de reproduzir do que o próprio ouro. E são essas as propriedades ideais que tornaram o ouro dinheiro por milênios, né? Ao longo do tempo, o ouro absorveu o valor e passou a representar fortunas enormes. E ele foi sendo monetizado e se transformou na principal reserva de valor global e o padrão monetário dos séculos passados. O padrão ouro trouxe eficiência. Todos os preços podiam ser representados em uma única constante, porque ele permitia a cunhagem, ou seja, transformar um pedaço de metal numa moeda com um formato, uma localização e um valor estampado, o que facilitou muito as trocas. Foi a partir da cunhagem e da monopolização da manipulação do ouro como dinheiro por impérios que surgiram os primeiros bancos. Os bancos modernos são reflexo dos bancos de 400 anos atrás, perto de 1600, em que, para atrair mais moedas de ouro para si, banqueiros começaram a pagar juros para clientes sobre as moedas armazenadas nos seus cofres. Nisso, eles notaram também que nem todo mundo resgatava as moedas ao mesmo tempo. E foi aí que eles descobriram que tudo bem ter menos ouro nos cofres do que os clientes tinham depositado. E foi assim que começaram as reservas fracionárias. Bancos do passado perceberam que se você depositasse 30 moedas de ouro, por exemplo, e recebesse como juros uma moeda por mês, você iria depositar mais ouro no banco. Se mais 4 pessoas fizessem isso ao mesmo tempo, então o banco teria 120 moedas armazenadas em suas reservas no final do mês. Ou seja, a promessa de juros atrai mais dinheiro para o banco e desloca a riqueza das pessoas para esses intermediários. São os primórdios da mentalidade Fiat de se desfazer de algo valioso para receber uma recompensa menor do que o montante total da riqueza que você tem. O problema é que em vez de utilizar o próprio ouro para pagar os juros prometidos aos clientes, o banco usava as moedas de ouro de outros clientes que depositaram nas suas reservas. Assim, o banco atrai mais moedas e ainda conta com a sorte de que nem todos os clientes querem sacar suas moedas ao mesmo tempo. Caso isso acontecesse, o banco quebraria. E é dessa época aí que surgiu a expressão bancarrota. Banqueiros negociavam ouro em mesas e quando eles faliam, a mesa deles era quebrada, literalmente. Os bancos que sobreviveram a esse período resolveram inovar e criar contratos que garantissem que se a pessoa resolvesse resgatar o seu dinheiro, ela teria moedas de ouro de volta. Esses contratos eles foram encolhendo ao longo do tempo e se transformaram nas notas de dinheiro de papel que existem até hoje. Com a diferença que hoje você não consegue resgatar reais e nem dólares por ouro. A nota antiga representava um contrato, uma promessa de pagar o portador em moedas de ouro. Percebe que a verdadeira riqueza não estava no papel, no contrato, e sim nas próprias moedas de ouro que foram deixadas no banco. Então, ser um banco se tornou muito lucrativo, atraía muita liquidez. Eles pipocaram pelo mundo todo e passaram a competir para fazer negócios com comerciantes, principalmente em Veneza e Londres. Em Londres, o First Reserve Bank virou o Banco da Inglaterra, apoiado pelo governo inglês em 1694. Isso institucionalizou e estatizou as notas de papel, ou seja, os bancos mais lucrativos passaram a fazer parte do Estado. Esse modelo foi replicado nos Estados Unidos em 1913, com a criação do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano. Assim como o Banco da Inglaterra, o Fed ele foi formado por 12 bancos privados regionais da época que se transformaram em um banco exclusivo do governo, o Banco Central. E foi assim que começou a relação íntima entre governos e bancos. Bancos centrais brotaram ao redor do mundo todo. E isso ainda ampliou a influência de governos sobre o ouro da população. Ou seja, governos agora não se financiam apenas forçando o pagamento de impostos. Agora, eles também podem imprimir dinheiro. E esse vínculo das notas de papel físicas, os contratos, ao ouro de verdade, foi o que deu justamente legitimidade para toda essa operação. As pessoas viam valor no dinheiro de papel porque elas achavam, que estava garantido que aquele dinheiro era conversível em ouro. Mas a fraude Fiat
fiat começa justamente aí, quando governos precisaram se financiar para bancar guerras. E qual era a forma mais fácil de se financiar, de ter dinheiro? Cobrando impostos é que não era. Afinal, as revoltas e as revoluções do passado aconteceram justamente pelas pessoas se negando a pagar mais imposto. A forma mais fácil de governos se financiarem era justamente imprimindo dinheiro. Governos começaram a imprimir mais notas do que tinham em ouro nos seus cofres e abusaram da confiança que a população deu a eles. Só que quando bancos centrais imprimem mais dinheiro, independentemente da procura por bens e produtos e serviços, os preços simplesmente sobem. Acontece a inflação. Os preços sobem porque o valor das notas circulantes foram completamente diluídas pela criação de mais notas do nada. Nesse período, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos perceberam que vários países começaram a abandonar o padrão ouro e começaram a imprimir dinheiro. Eles perceberam também que o país que tivesse mais ouro sobreviveria melhor ao período de pós-guerra. Nisso, os americanos decidiram confiscar o ouro, a riqueza da própria população, com o Decreto Executivo 6.102, ordenando que o povo americano entregasse todo o seu ouro ao governo. Quem não entregasse seria preso ou pagaria multa de $10 mil, uma fortuna na época. Ou seja, agora além de confiar no governo americano que o dinheiro seria lastreado em ouro, a própria população foi afastada do que de fato garantia valor no dinheiro. Foi o primeiro calote. Os americanos acabaram com a conversibilidade do ouro para a própria população. Na verdade, foi um roubo regulado. Eles simplesmente baixaram uma lei e as pessoas foram obrigadas a entregar sua riqueza, um grande confisco. Assim como aconteceu também com a poupança dos brasileiros nos anos 90, um roubo em massa pelo governo Collor, né? Mas voltando para os Estados Unidos, que é o centro da grande fraude global do sistema financeiro atual, Federal Reserve, obviamente, imprimiu novas notas de dólar e removeu as palavras redeemed in gold, resgatavam em ouro, nas notas. Foi assim que banqueiros centrais substituíram com sucesso o ouro pelo dólar através de um grande confisco, um roubo em larga escala da própria população. Logo na sequência veio a Segunda Guerra Mundial, e mais uma vez, outros países usaram todo o seu ouro para cobrir os custos de guerra. Já os Estados Unidos fez justamente o contrário. Fez a mesma coisa que na Primeira Guerra Mundial. Vendeu armamentos, alimentos e outras mercadorias à Europa e outros países em guerra em troca de ouro. Com a grande entrada de ouro durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, junto com o confisco do ouro da própria população, os Estados Unidos, em 1947, tinham 70% das reservas de ouro do mundo. O Reino Unido acabou deixando de ser o maior credor do mundo para ser o maior devedor do mundo. E os americanos aproveitaram essa posição de força para organizar uma reunião em Bretton Woods, com mais de 40 países, e propuseram um novo sistema bancário e cambial chamado Sistema Bretton Woods. Nele, o dólar americano permaneceria resgatável por ouro para outros países a uma taxa fixa de $35 por onça, e o resto das nações vinculariam as suas moedas ao dólar. E por incrível que pareça, funcionou. Os países do mundo todo toparam apoiar suas moedas no dólar por causa do lastro no ouro que ninguém mais tinha no pós-guerra. Assim, os americanos jogaram o xadrez global. O Fed virou banco de todas as nações ao redor do mundo e os países tinham que acumular dólares nas suas reservas para poderem transacionar no comércio internacional. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram aumentar a demanda por dólar na confiança que o lastro no ouro seria mantido. O problema é que em 1970 os americanos estavam envolvidos com a Guerra do Vietnã, e guerras custam caro. E de novo a clássica, né? Se governos não conseguem se financiar via impostos, o que eles fazem? Imprimem dinheiro. Os Estados Unidos começaram a imprimir mais dinheiro do que tinham em ouro nos seus cofres. Isso acabou chamando a atenção de países que fizeram parte aí do acordo de Bretton Woods e, desconfiados, eles começaram a pedir resgate do seu ouro para os americanos. Os americanos não queriam entregar o ouro para ninguém, porque foi justamente ter muito ouro que colocou eles nessa posição de potência global. Então, tentando evitar a saída do ouro, o presidente Nixon, na época, baixou um decreto, estabeleceu um feriado bancário e acabou com o acordo de Bretton Woods. Nenhum país mais teria de volta o ouro que deixou com os americanos. Foi um grande calote global. Dessa vez, não foi mais na população, mas sim nos outros países que confiaram no acordo de Bretton Woods. Foi assim que o dólar e todas as moedas globais perderam totalmente o lastro no ouro. O lastro em qualquer coisa, na verdade, né? A riqueza e o valor global ficou apenas apoiado na confiança das políticas monetárias e na indústria bélica americana para ameaçar qualquer nação que não usasse o dólar como reserva de valor. Esse sistema permanece até hoje, desde 1971, e iniciou a maior fraude da nossa civilização, o dinheiro fiat. Com o fim do lastro no ouro, os americanos puderam imprimir dinheiro sem precisar manter o lastro no ouro, não lastro em nada. Outros países também passaram a fazer o mesmo, e de lá para cá, a impressão de dinheiro do nada virou mato em todos os bancos centrais. Só nos últimos 14 anos, os Estados Unidos imprimiram 60% dos dólares que existem em circulação no mundo hoje. O dólar perdeu 97% de valor desde que foi criado, e o real perdeu 87% de valor desde que foi criado em 94. O motivo dessa desvalorização é justamente a diluição, a perda de valor pela criação ilimitada de novas moedas circulantes. Isso é uma fraude porque quando bancos e governos criam dinheiro do nada, eles se beneficiam e enriquecem com a inflação de preços, enquanto o restante da população empobrece. Isso porque a população é sutilmente roubada. O roubo fiat acontece de duas formas: através das impressoras de bancos centrais
e também através dos bancos que podem criar dinheiro do nada, apoiados pelos bancos centrais. Isso acontece em todos os lugares do mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em todos os países, porque o fim do padrão ouro destravou a fraude fiat generalizada. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo que se todos os clientes dos bancos antigos, tentassem sacar suas moedas de ouro, eles faliriam? Hoje em dia acontece a mesma coisa. Foi o que aconteceu em março de 2023, quando as corridas bancárias aconteceram nos Estados Unidos e bancos como Silvergate, Silicon Valley e First Republic Bank faliram. Até o Credit Suisse teve que ser comprado pelo UBS para não falir. Em 2008, na crise global, bancos no mundo todo só não faliram porque governos resgataram muitos deles da falência, imprimiram dinheiro para resgatar os bonitos porque eles simplesmente têm um modelo de negócio que é insustentável há séculos. Eles sobrevivem às crises graças ao cartel entre bancos e governos, enquanto as empresas menores quebram e não têm acesso a crédito. Ou seja, é um sistema que privatiza lucros entre os amigos do rei e socializa perdas entre toda a população que vê seu poder de compra ser diluído e destruído. Isso é roubo porque quando governos imprimem dinheiro, eles direcionam liquidez para bancos, esses bancos aplicam esse dinheiro recém-criado em ativos, esses ativos se valorizam e aumentam o patrimônio dos bancos enquanto todo o restante da população vê o seu poder de compra encolher. Imprimir dinheiro também é roubo porque reduz a dívida de governos e aumenta a dívida das pessoas. Governos passam a arrecadar mais impostos com a elevação de preços porque nominalmente parece que as empresas e trabalhadores estão faturando mais, quando na verdade o custo de produção também subiu. Então você começa a subir na faixa de tributação, mas o ganho real é achatado pelo crescimento do custo de produção. E é por isso que governos enrolam e postergam bastante o reajuste tributário e muitas vezes nunca reajustam segundo a inflação. Até porque é muito conveniente, Eles estão drenando mais a população via inflação sem nem aumentar a alíquota tributária, só imprimindo dinheiro e empurrando as pessoas para faixas de imposto cada vez maiores. Mas não são só governos que podem imprimir dinheiro. Os bancos também podem. Bancos podem criar novas moedas através de crédito bancário, com contratos de empréstimo, por exemplo. Na verdade, é assim que é gerada a maior parte do dinheiro que está em circulação. Os bancos precisam de dinheiro para emprestar para alguém ou para si mesmos. Avisam um banco central que precisam de liquidez. O Banco Central simplesmente emite um título de dívida do banco com o tesouro do governo. O saldo novo é liberado para o banco comercial e o Banco Central só aperta um botão para atualizar os seus sistemas de que X milhões de novos reais ou dólares foram criados para emprestar para o banco X. É dinheiro criado do nada via crédito bancário, mas com o aval do Banco Central. E piora, quando bancos pegam dinheiro recém-criado emprestado com o Banco Central, eles dão títulos como garantia. Títulos que muitas vezes valem nada, como aconteceu na crise subprime em que bancos entregaram para o Banco Central empréstimos de pessoas que não tinham condição de arcar com a dívida. Ou seja, o banco faz uma avaliação lenta de crédito, assume operações arriscadas e quando dá ruim, ele é simplesmente resgatado pelos bancos centrais às custas da diluição de toda a população. E peraí que piora ainda mais. Quando governos liberam dinheiro recém-criado para bancos, eles liberam apenas o montante que os bancos pedem para emprestar para outras pessoas. Mas os juros que os bancos recebem por emprestar dinheiro que foi criado do nada pelo Banco Central, esses juros não entram nessa contabilidade. Apenas o montante do capital do empréstimo é realmente criado e aparece ali nos balanços do Banco Central. Mas o empréstimo tem que ser pago com juros. E é esse o dinheiro dos juros que é criado do nada. Esses juros pagos pelos clientes dos bancos é justamente o dinheiro novo que entra no banco como lucro do banco. Só que também é dinheiro que foi criado do nada para expandir a base monetária. E é por isso que ser banco é extremamente lucrativo. Você pega uma impressora de dinheiro infinito sem laço nenhum, chamado Banco Central, imprime e ainda cobra dos outros por ter impresso dinheiro do nada. Esse dinheiro novo, que também entra na economia, como juros devidos aos bancos, obviamente também destrói o poder de compra de todo mundo. E é por isso que o sistema Fiat é uma engrenagem muito bem ajustada e camuflada para roubar valor na surdina de toda a população para beneficiar governos e bancos. E é por isso que essas duas instituições são unha e carne no mundo todo. E essa engrenagem ela vai sempre na direção do colapso inflacionário. Afinal, bancos e governos não querem sair dessa posição de conforto. E quem expõe esse crime, essa desvalorização, é a própria moeda que acaba perdendo valor. Esse efeito aconteceu diversas vezes ao longo da história. Mas governos camuflam acusando empresários, o clima ou qualquer um que não seja o próprio governo ou os bancos. É por isso que imprimir dinheiro é um crime contra a humanidade. O dinheiro fiat é um golpe civilizacional usando instituições para te proteger e quem poupou está sendo roubado. É injusto e revoltante, porque essa é exatamente a definição de pirâmide, que beneficia os criadores e quem está no topo, e quem chega depois, as pessoas, as gerações mais novas, são roubadas o tempo todo. Ok, mas como parar essa engrenagem? Só existe uma forma: oferecendo uma alternativa. Todo o dinheiro que existiu na história, em que governos ou impérios puderam manipular a oferta, puderam criar mais moedas do nada, colapsaram via inflação ou hiperinflação. Por isso que o colapso do dinheiro fiat, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Já está acontecendo, as moedas estão indo a zero. E é por isso que tem um dinheiro alternativo, em que novas moedas não podem ser criadas do nada, e que permite à população ter direito de propriedade sem ser confiscada por ninguém, nem por governos ou bancos, é a saída do Ponzi Fiat. Essa alternativa, ela já existe, é o Bitcoin.
Bitcoin é um dinheiro e um sistema alternativo descentralizado. Não tem como ser monopolizado como governos e bancos fizeram com o ouro. Bitcoin é escasso e não tem como acelerar a criação de novas moedas. Só vão existir 21 milhões de BTC até o ano de 2140. E essa é a principal diferença do Bitcoin para o sistema financeiro atual. Bitcoin é transparente, previsível e imutável. Você conhece toda a política monetária dele de antemão e sabe que é imutável porque ninguém consegue monopolizar e mudar esse sistema. Bitcoin traz todas as propriedades monetárias do ouro, só que no formato digital, fortalecendo ainda mais todas as propriedades de escassez, portabilidade, visibilidade, durabilidade e salabilidade. É por isso que Bitcoin tem se valorizado tanto, cerca de 9 bilhões por cento em reais desde 2009. Ele é o oposto do dinheiro fiat. Você adota voluntariamente porque entende e quer essas propriedades que trazem mais riqueza e abundância para sua vida financeira, ao invés de segurar um cubo de gelo fiat que te rouba constantemente valor. E agora o vídeo já ficou enorme, mas se você quer aprender mais sobre Bitcoin, como ele te tira dessa roda dos ratos fiat e como ele pode te ajudar a construir riqueza de longo prazo, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter e se aprofundar ainda mais em como comprar, guardar, investir e poupar Bitcoin com segurança e autonomia. O link tá aqui na descrição. E agora que você entendeu que o sistema financeiro uma fraude, a escolha é sua em querer sair desse esquema Ponzi. Até a próxima e opt out!